Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Se um dos dois mudasse, se um dos dois fosse outra pessoa, nós não existiríamos. Existiria outra filha, entende? Por isso que a nossa mãe e o nosso pai são os pais certos para nós. Porque foi da junção deles dois que nós chegamos à vida. Nós chegamos à vida através dessas duas pessoas. Se somente uma dessas pessoas mudar, seria outro ser humano que estaria aqui. Não seríamos nós. E que ficar pensando que, por que é que eu não tive outra mãe? Por que é que eu não tive outro pai? Por que minha mãe não foi outra mãe? Por que meu pai não foi outro pai? Ficar perguntando isso não leva você para lugar nenhum, além de atrapalhar sua vida. Então, as nossas curas vão começar na nossa vida quando a gente aceitar que a gente só existe com essas características, com esse nosso rosto, com nossa personalidade. Nós só existimos da maneira que existimos porque nós nascemos exatamente e especificamente dessas duas pessoas. E por esse motivo devemos ser gratos. Então a frase "você é a mãe certa para mim", "eu sou o filho certo para você", mesmo que essa mãe seja insana, seja cruel, seja injusta. Mesma coisa o pai. Por mais insano que ele tenha sido, ou se você não o conheceu, não importa. Foi através deles que você ganhou, recebeu a vida, o direito de nascer, de ver a luz do sol, porque muitos bebês não tiveram esse direito. Por isso que nosso primeiro grande sucesso na vida é o nosso nascimento. Que o Bert Hellinger ele fala que de nada adianta a gente ficar pensando como teria sido se. E se eu não tivesse tido esse pai? E se eu tivesse tido outra mãe? Não seria melhor? De nada adianta esse pensamento. Então, o que fazer? Bom, lembrar que a vida precisa avançar. Recebemos a vida deles no passado, estamos aqui no hoje e a nossa vida precisa ir para o futuro. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, precisamos prosperar, precisamos amadurecer, precisamos crescer, aprender. Precisamos do mais na nossa vida. E é por isso que a vida paralisa e trava e bloqueia em algumas áreas. Quando bloqueia, é sinal que estamos julgando e criticando eles dois. Da mesma forma que recebemos algumas feridas deles, porque não é sempre o que aconteceu, mas é como a nossa criança interior interpretou. Então, se a gente tem uma ferida na nossa alma, temos uma criança interior ferida em nós, é porque a gente identifica que faltou receber algo deles. Só que precisamos lembrar que da mesma forma que recebemos essas feridas, essas faltas deles, também recebemos deles a força para a vida. Recebemos deles lá de trás a força para a vida. Seja como tenha sido a vida, a existência chegou até nós. Pegue um papel, faça uma linha assim no meio, uma vertical. De um lado, você escreve todas as queixas que você tem da sua mãe e do seu pai. 1, 2, 3, 10, quantas forem. Escreva desse lado todas as faltas que você identifica que deveria ter recebido deles. Do outro lado da linha, você escreve uma palavra só. Do outro lado da linha, você escreve a palavra vida. E aí você bota essas duas colunas, você coloca na balança. O que é que pesa mais? Aquilo que você identifica que faltou ou a vida e a existência que você recebeu deles?